Olá, alunos do sexto ano, como eu havia prometido para vocês, vou responder aqui as atividades complementares, certo? Para vocês fazerem as correções. Então, aqui a primeira questão diz assim, ó. É possível organizar 150 pastas em gavetas com capacidade para 12 pastas cada uma, sem que sobrem ou faltem pastas? Justifique. Então, o que a gente vai fazer nessa questão é dividir os 150 para 12, certo? 12 para chegar em 15 é uma vez que vai dar 12. Se a gente diminuir aqui, vai sobrar só 3. Aí vamos baixar aqui o zero, vai ficar 30, né? 12 para chegar em 30 duas vezes, que vai dar 24. E se a gente subtrair, vai sobrar 6. Então, é possível organizar 150 pastas em gavetas com capacidade para 12 pastas cada uma, sem que sobrem? Não, né? Não, pois sobraram 6 pastas. Então, a gente percebe o quê? Que o número 150 não é divisível para 12. Na questão 2, a gente tem assim, leia a afirmação e responda as questões. Quando possível, justifique a resposta sem efetuar cálculos. O número 560 é divisível por 20. Isso aqui é uma afirmação. Está dizendo que o número 560, quando você divide por 20, o resto será zero. Então, se a gente fizer 560 mais 20, será divisível por 20? Sim. Se você aumentou 20, você achou outro número que também será divisível para 20. Então, sim. Se você pegar aqui 560 e diminuir 20, você também vai achar outro número que é divisível por 20. Se você pegar 560 e multiplicar por 20, então você vai encontrar outro número divisível por 20. Agora vamos ver se a gente pegar 560 e dividir para 20. Quantas vezes o 20 vai chegar em 56? Duas vezes, que é 40. Aí vai sobrar 160. Quantas vezes o 20 vai dar 160? 8 vezes, que será 160. E sobra resto. Ou seja, o número 28, ó. Ele está dizendo aqui na letra D, 560 dividido por 20 é divisível por 20. Quando a gente fez essa divisão, a gente encontrou o quê? 28. 28 é divisível por 20? Não. Certo? Porque se você dividir 28 para 20, vai sobrar 8. Então, não. Então, não. Ao dividir 28 para 20, apresentará resto. Resto diferente de zero, né? Porque se fosse zero, seria uma divisão exata. Então, aqui, quando a gente pegar 28 e dividir por 20, será uma divisão não exata. Por isso que não é divisível. Na questão 3 tem assim. Dizemos que dois números são amigos se cada um deles é igual à soma dos divisores próprios, não inclui o próprio número do outro. Um exemplo de números amigos são os números 220 e 284. Observe no quadro os divisores próprios desses números e a soma de seus divisores. Então, aqui nós temos os divisores de 220, que são todos esses números aqui, e a soma de cada um desses divisores aqui, ó. 1 mais 2 mais 4 mais 5 mais 10 mais 11. Somando todos vai dar 284. E aqui no 284 os divisores são 1, 2, 4, 71 e 142. A soma desses números é 220. Então, veja só, a soma dos divisores do número 220 dá 284.
E no número 284, a soma dos divisores dá 220, ó. Veja, né, que a soma vai dar, ó, esse número. E a soma desse vai dar o outro número. Então, eles são chamados de números amigos. Agora aqui na questão. Descubra quais pares abaixo são formados por números amigos. Então, eu coloquei aqui já o conjunto dos divisores de 1184, tirando o divisor do próprio número, que é ele mesmo, certo? Por quê? Porque a gente sabe que o conjunto dos divisores inicia em 1 e termina no próprio número, só que a gente vai retirar esse próprio número aqui e vai somar todos os outros divisores. Então, eu tenho aqui os divisores: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 37, 74, 148, 296, 592. Quando a gente somar tudo, vai dar 1210. E os divisores de 1210, nós temos 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110, 121, 242 e 605, porque a gente retirou o número 1210. A soma desses divisores deu 1184, que é exatamente o outro número que a gente tinha. Então, esses dois números, eles são números amigos. Os números 1184 e 1210. Então, o correto aqui é a letra C. Na questão 4, nós temos assim: resolva o problema. A sorveteria Tá Gostoso lançou a seguinte promoção: junte 5 palitos de sorvete e troque por um sorvete. Se Lucas juntar 97 palitos, qual será a quantidade máxima de sorvetes que ele poderá obter nas trocas? Então, a gente sabe, ó, que com 5 palitos, a pessoa vai ganhar um sorvete. Com 10 palitos, a pessoa ganha 2 sorvetes. Com 15 palitos, a pessoa ganhará 3 sorvetes. E assim por diante. Então, uma pessoa que tem 97 palitos, né? Lucas tem 97 palitos. Quantos sorvetes ele poderá obter na troca? Então, vamos pegar 97 e dividir por 5. Quantas vezes o 5 vai chegar em 97? Ou, aliás, desculpa. Quantas vezes o 5 vai chegar em 9, né? Então, 5 uma vez, ficará 5 mesmo. 9 menos 5 dá 4, baixa o 7, 47. 5, quantas vezes dá 47? 5 vezes 9, que dá 45. E diminuindo, sobra o quê? 2, né? Então, a pessoa poderá obter. Então, a gente conclui que Lucas, né, poderá trocar por 19 sorvetes. E sobrará 2 palitos. Na questão 5, nós temos assim: resolva o problema. Carlos tem um terreno de 44.100 metros quadrados e pretende dividi-lo em lotes de mesma área. Bianca disse que Carlos pode dividi-lo em 2, 3, 5 ou 7 lotes. Já Carlos disse que pode dividi-lo em 4, 9, 25 ou 49 lotes. Quem tem razão e por quê? Então, a gente tem um número, ó, 44.100. Então, esse número, ele pode ser divisível por 2? Se ele é um número par, então sim. Agora, será que esse número divide por 3? A regra dos números divisíveis por 3 é que a soma dos seus algarismos seja um número divisível por 3. Então, quando eu faço 4 mais 4 dá 8, mais 1 dá 9, mais 0 dá 9, né? 9 divide por 3? Sim.
Então, 44.100 também divido por 3. A regra de um número divisível por 5 é que ele termine em 0 ou em 5. Então, esse número termina em 0. Então, logo, ele é divisível por 5 também. Agora, divisível por 7. Será que o número 44.100 divide por 7? Vamos fazer a continha aqui. Então, a gente faz 7 para chegar em 44, 6 vezes, que vai dar 42. Sobra quanto? 2. Agora, vamos baixar esse 1, fica 21. 7 vezes 3, 21. Agora, eu vou baixar esses 2 zeros, vem 2 zeros para cá. Então, sim, né? Dividiu por 7. Agora aqui. Carlos diz que pode dividi-lo em 4. Será que esse número divide por 4? A regra de um número divisível por 4 é que ele termine ou com 2 zeros, ou que os dois últimos números dele sejam um número divisível por 4. Então, sim, ele é divisível por 4 por terminar em 2 zeros. Será que esse número divide por 9? A regra de um número divisível por 9 é que a soma dos seus algarismos seja divisível por 9. Então, 4 mais 4 dá 8, mais 1 dá 9. 9 divide para 9, sim. Esse número divide por 25? Vamos fazer a divisão. 25 uma vez dá 25. Aqui a gente toma um emprestado, vai ficar 3 e 1. 14 menos 5 fica 9. 3 menos 2, 1. Baixo 1 fica 191. 25 7 vezes dá 175. Diminuindo, nós temos aqui, fica 8. Vem 1 para cá, 11 menos 5, 6. 8 menos 7, 1. E 1 menos 1, 0. Vamos baixar aqui o 0, 160. Então, nós temos 25 6 vezes, que dá 150. Sobra 10. Vai baixar o 0, fica 100. 25 4 vezes, que dá 100. Então, sim. Por 25, sim. E se vocês forem fazer o cálculozinho dividido por 49, também vai dar certo. Então, quem tem razão? Os dois têm razão. Pois esse número, 44.100, é divisível por 2, 3, 4, 5, 7, 9, 25 e 49. Na questão número 6, nós temos: no planeta Citron existem 4 moedas de valores diferentes. Então, essa moeda aqui, esse triângulo, equivale a 3 bolinhas verdes. Uma bolinha verde equivale a 3 quadradinhos azuis. E cada quadradinho azul equivale a 3 losangos amarelos. Que moeda tem maior valor? Então, ó, veja que um triângulo é 3 bolinhas verdes. Uma bolinha verde é 3 quadradinhos azuis. E um quadradinho azul são 3 losangos. Logo, a moeda que tem maior valor aqui é esse triângulo. Triângulo amarelo. Que moeda tem menor valor? Essa última aqui, ó. O losango amarelo. Como podemos representar a quantidade? Uma bolinha verde, 4 quadradinhos azuis e 8 losangos amarelos com o menor número de moedas. Então, é só a gente trocar, né? A gente vai trocar aqui, ó. Esses 3 losangos podem ser trocados por um quadradinho azul. Esses outros 3 losangos também podem ser trocados por um quadradinho azul.
Aí a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos azuis. 6 quadradinhos azuis equivalem a 2 bolinhas dessas. Então, a gente tira esses aqui e coloca aqui, ó, 2 bolinhas verdes. 2 bolinhas verdes com essa outra que a gente tem, fica 3. Então, nós temos 3 bolinhas verdes, mais esses 2 losangos que sobraram. Mais essas 3 bolinhas verdes dá para ser substituída por um triângulo. Então, a gente tira elas e coloca um triângulo. Então, no final, nós ficamos com um triângulo e 2 losangos. Na D, quantas moedas de menor valor são necessárias para representar essa quantidade aqui? Então, a moeda de menor valor é o losango amarelo, certo? Então, quantos losangos amarelos equivalem a uma bolinha dessa verde? Primeiramente, vamos olhar aqui, ó. 3 losangos amarelos formam um quadradinho azul. Ou seja, cada quadradinho azul desse vale 3 losangos. Logo, para formar uma bolinha verde, são 3 mais 3 mais 3, 9. 9 losangos. Para formar uma bolinha verde. E para formar um triângulo amarelo? Aqui, ó, cada bolinha verde agora vai ser 9 losangos. 9 losangos. Então, ficou 9 mais 9 mais 9. Ou seja, 27 losangos amarelos para formar um triângulozinho desse, certo? Então, vamos lá. Para formar uma bolinha verde, são 9 losangos. Então, aqui vai ser 9 e aqui vai ser 9. E para formar um triângulozinho desse, são 27 losangos. Então, aqui vai ser 27 e aqui também. Quando vocês somarem 27 mais 27 mais 9 mais 9, vai dar 72 moedas. Na questão número 7, a gente tem. Então, nós temos assim, Marina tem entre 40 e 50 reais. Se ela trocar esse dinheiro por cédulas de 2 reais, sobrará 1 real. Se trocar por cédulas de 5 reais, sobrarão 3 reais. Quantos reais tem Marina? Então, ó, o número está entre 40 e 50. Se a gente trocar esse dinheiro por cédulas de 2, sobrará 1 real. Certo? Então, quais são os múltiplos de 2 que estão entre 40 e 50? A gente tem o 42, tem o 44, tem o 46 e tem o 48. E se trocar por cédulas de 5, então aqui importa para a gente saber os múltiplos de 5 que estão entre 40 e 50. Então, aqui 45. Agora, vamos ver. Aqui, ó, quando ela troca por cédulas de 2, sempre sobrará 1 real, né? Então, o número pode ser 42 mais 1, 44 mais 1, 46 mais 1 e 48 mais 1. Que aqui vai ficar 43, 45, 47 ou 49. Então, quais desses números aqui, quando a gente dividir por 5, vamos considerar esses aqui. Quando a gente dividir por 5, sobrará 3. 43 dividido por 5, vamos ver. 5 vezes 8 dá 40, sobra 3. Então, o número é qual? 43. Quando você divide ele por 5, vai restar 3. Então, o número é 43. Ou seja, 43 reais é a quantidade que Marina tem. Marina tem
R$ 43. É o número que quando a gente divide por 2, resta 1. E quando a gente divide por 5, resta 3. Na questão 8, a gente tem assim. A professora de matemática escolheu um número entre 0 e 6 e pediu a cada aluno que citasse um múltiplo desse número. Antônio falou 25, Daiane 7, Júlia 45, Felipe 22 e Paula 90. A professora disse que 3 alunos acertaram e 2 erraram. Quais alunos acertaram? Então aqui, ó, se vocês analisarem esses números aqui, 25, 45 e 90, eles têm uma coisa em comum. Eles são múltiplos de 5. Por quê? Porque a regra dos múltiplos de 5 são números terminados em 0 ou em 5. Se a professora escolheu um número entre 0 e 6, o número que ela escolheu foi 5. E quem acertou? Antônio, que falou 25, Júlia, que falou 45, e Paula, que falou 90, que são múltiplos do número 5. Então, quais alunos acertaram? Antônio, Júlia e Paula. E a B diz assim: que número a professora escolheu? Ela escolheu o número 5. Na questão 9, nós temos assim: o produto de 3 números naturais é 105 e a sua soma, é a maior possível. Qual é essa soma? Então, a gente vai pegar 3 números que multiplicando tem que dar 105. 3 números que somando será a maior soma possível. Bom, se vocês fatorarem o número 105, 105 dá para dividir por 3, que fica 35. 35 divide por 5, que vai dar 7. E 7 divide por 7, que vai ficar 1. Então, aqui nós temos o produto de 3 vezes 5 vezes 7. Mas, se vocês somarem 7 mais 5, dá 12, com mais 3 dá 15. E 15 não será a maior soma possível. A gente tem que ver as possibilidades. Então, que números multiplicando dá 105 e ao somar será a maior soma. Então, ó, se você pegar o 105, multiplicar por 1 e depois multiplicar por 1 de novo, o número continuará sendo 105. 105 vezes 1, 105. Vezes 1, 105. E se você somar esses números, 105 mais 1 e mais 1, a maior soma será 107. Então, a alternativa correta aqui é a letra E. Na questão 10, a figura mostra os 3 retângulos diferentes que podem ser construídos com 12 quadradinhos iguais. Então, a gente pode obter um retângulo onde nós temos uma fileira com 12 quadradinhos, ou pode ser esse aqui, que é 2 fileiras de 6 quadradinhos, e aqui 3 fileiras de 4 quadradinhos cada um. O que é que a gente está fazendo? A gente está procurando multiplicações que dê 12. Aqui é 1 vezes 12, que dá 12. Aqui é 6 vezes 2, que dá 12. E aqui é 4 vezes 3, que dá 12. Quantos retângulos diferentes podem ser construídos com 60 quadradinhos iguais? Então, a gente também vai ter que procurar multiplicações que dê 60. Então, a gente tem, poderia ser uma fileira com 60 quadradinhos, 2 fileiras com 30 quadradinhos cada uma, 3 fileiras com 10,
Não, 3 com 10 não, 3 com 20, desculpa. 3 fileiras com 20 quadradinhos, 4 fileiras com 15 quadradinhos, 5 fileiras com 12 quadradinhos e 6 fileiras com 10 quadradinhos. Então, aqui nós poderíamos formar 6 retângulos diferentes. Alternativa certa, letra D. Na questão 11, a gente tem assim, uma turma tem 36 alunos e cada um deles tem um número de 1 a 36 na lista de chamado, onde a professora chamou Lia ao quadro negro e mais os outros 6 alunos cujos números eram múltiplos do número de Lia. Qual foi o maior número chamado? Então, por exemplo, se o número de Lia fosse 3, a professora iria chamar outros 6 alunos que são múltiplos do número 3. Por exemplo, o número 6, o número 9, o número 12, o número 15 e assim por diante. Só que seriam até o número 36. Aí teria mais de 6 alunos, né, que são múltiplos de 3. Então, vamos pensar assim. Quais são os múltiplos de 6? Quais são os múltiplos de 6 que estão entre 1 e 36? Nós temos o 6, o 12, o 18, o 24, o 30 e o 36. Se Lia for o número 6, a professora iria chamar outros 6 alunos. Aí iria ficar faltando o quê? 1. Então, a gente já percebe o quê? Que os números não são múltiplos de 6. Aqui nós temos apenas 5 múltiplos de 6, fora o número de Lia. E ela chamou 6 alunos fora Lia. Então, agora vamos testar os múltiplos de 5 que estejam entre 1 e 36. Então, nós temos 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35. Se ela chamar o número de Lia número 5, a professora depois, a professora chamou Lia e mais outros 6 alunos cujos números eram múltiplos do número de Lia. Então, 6 números múltiplos de 5. 10, 15, 20, 25, 30 e 35. Então, aqui deu certo, né? Então, o número que tem 7 múltiplos entre 1 e 36 é o número 5. Então, Lia deve ser o 5, né? E qual foi o maior número chamado pela professora? O maior número chamado foi, 35. Foi o 35. A alternativa certa é a letra E. Na questão 12, é para classificar cada número em primo ou composto. Quando é que o número é primo? Quando só tem 2 divisores. O número pode dividir por 1 ou por ele mesmo. Quando é que é composto? Quando tiver mais de 2 divisores. Então, o número 139 é primo, porque só divide por 1 e por ele mesmo. E aqui nós temos mais 2 números primos, que é o número 541, só divide por 1 e por ele mesmo. E o número 853 também é primo, só divide para 1 e para ele mesmo. Os demais são compostos. Esse aqui, 1054, é composto. Você vê de cara porque aqui é um número par, né? Então, o número par divide por 2. Aqui na questão 13, responda as questões. Quais são os múltiplos naturais comuns com 2 algarismos dos números 21 e 63?
Então, a gente faz a sequência dos múltiplos de 21 e dos múltiplos de 63. Não precisa fazer todos. Os múltiplos de 21 é 0, 21, 42, 63 e assim por diante. E os múltiplos de 63, 0, 63, 126 e assim por diante. Se vocês observarem, a gente já achou um número aqui, ó, um múltiplo comum, que é o número 63. Então, esse número aqui, 63, né? Ele tem 2 algarismos. Se você observar, o próximo múltiplo do 63 já tem 3 algarismos. A gente só está querendo que tenha 2 algarismos. Então, é só o número 63. Na B, quais são os múltiplos naturais comuns com 3 algarismos dos números 64 e 96? Então, agora a gente vai prestar atenção em números que tenham 3 algarismos. Múltiplos de 64 e múltiplos de 96. Então, de 64, 0, 64, 128, 192 e assim por diante. De 96, 0, 96, 192 e assim por diante. A gente percebe o quê? Que tem um múltiplo comum aqui, ó, o 192. Logo, se a gente for contando de 192 em 192, a gente vai obter múltiplos comuns a esses dois números. Então, o primeiro múltiplo comum é o 192. O próximo número vai ser 192 mais 192, 384. Mais 192, 576. Mais 192, 768. Mais 192, 960. Aí eu paro aqui por quê? Porque o próximo já vai ser um número de 4 algarismos. Então, a resposta são esses números aqui. Na questão 14, pergunta: qual é o menor número primo com 3 algarismos? O número é 101. Só divide para 1 e para ele mesmo. Qual é o maior número primo com 3 algarismos? É o 997. Na questão 15, nós temos os números abaixo foram decompostos em fatores primos. Determine o valor de x, y e z em cada item. Então, aqui na letra A, o 40, eu fatorei o 40 por números primos. 40 dividido por 2 dá 20, dividido por 2 dá 10, dividido por 2 dá 5, dividido por 5 que vai ficar 1. Então, ficou esse resultado aqui, 2 ao cubo vezes 5. Então, o x é 2 e o y é 3 e o z é 5. Aqui na B, fatorando o número 385, eu encontrei 5 vezes 7 vezes 11. X é 5, y é 7 e z é 11. Aqui na letra C, 700. Quando eu fatorei, eu encontrei 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 7. Na D, o número 4.459. Quando eu fatorei, encontrei 7 ao cubo vezes 13. Aí só vocês olharem aqui, ó, x é 7, y é 3 e z é 13. Na E, 8.316, fatorando, ficou 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 7 vezes 11. X é 2, y é esse 3 aqui de cima, ó, e o z é 11. E na F, 7.536, fatorando, ficou 2 elevado a 4 vezes 3 vezes 157. Onde o x é 4, o y é 3 e o z é 157. E na última questão, que é a 16, diz assim: Maria é costureira e quer cortar alguns tecidos em pedaços de mesmo comprimento.
mas com o melhor aproveitamento possível. Para isso, montou a lista reproduzida abaixo. Aí nós temos aqui a cor do tecido e o comprimento de cada um. Letra A, qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Então, se ela quer o maior pedaço possível, né? Com o melhor aproveitamento possível. Então, qual é o maior número que vai dividir? O 12, o 18, o 6 e o 24. É o número 6. Então, eu consigo dividir 12 para 6, 18 para 6, o 6 divido por 6 e o 24 também divido por 6. Então, aqui será 6 metros. B. Quantos pedaços de tecido vermelho haverá nesse comprimento? Então, aqui no vermelho são 24 metros. Se a gente dividir em pedacinhos de 6 metros, 24 dividido por 6 é 4. Então, 4 pedaços. E a C, que outras opções de corte em metro Maria terá para que os pedaços dos tecidos fiquem com o mesmo comprimento? Então, esses números aqui, 12, 18, 6 e 24, cada um desses números pode dividir por 1, né? Então, ela pode obter pedaços de 1 metro. Esses números aqui também, eles são todos pares, então eles dividem por 2. Logo, ela pode obter pedaços de 2 metros. E também, se vocês observarem aqui, ó, 12, 18, 6, 24 são os múltiplos de 3. Então, ela também pode obter pedaços de 3 metros. Pronto, pessoal, é isso. Bons estudos. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem, certo? Obrigada pela atenção.